Então, Maurício, estamos ao vivo para a página do Arte 220 para fazer um debate hoje sobre o sionismo e o mito da democracia racial israelense. Está me escutando bem? Sim, estou te escutando, Rodrigo. Bela apresentação. Então, primeira coisa, pedir desculpas pelo atraso, né? A gente está com um problema aqui no som, inclusive a gente vai trabalhar de uma forma diferente, que eu acho que vai ser até melhor para todos nós, né? O fone do Rodrigo, ou ele ouve ou ele fala, então ele vai ficar alternando. E a gente queria falar um pouco, né? Fazer um bate-papo sobre essa questão do mito da democracia racial em Israel. Geralmente todo mundo fica falando, gosta muito de dizer que Israel é o grande exemplo de democracia no Oriente Médio. O Rodrigo ele vai ficar mais com essa parte e eu vou debater mais no tom do artigo que eu escrevi para o Viu Mundo, que é a acusação de antissemitismo como censura às esquerdas no debate sobre Israel. Ou seja, eu vou falar mais de uma prática política nossa mesmo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e o Rodrigo vai ficar mais com a questão lá de Israel. Valeu, Maurício. Então, quero também me desculpar, começar me desculpando por nossa dificuldade técnica. A gente está aqui, todo mundo aprendendo. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Veloso, eu sou mestrando em Sociologia na UF, sou do Movimento Unificado pela Diversidade, uma organização do movimento LGBT, sou judeu, daqui do Rio de Janeiro, e sou socialista, sou do Partido Socialismo e Liberdade, já morei em Israel durante um pequeno período, e a minha função hoje aqui no debate vai ser um pouco trocar essa ideia com o Maurício a respeito do que é o sionismo e esse mito que vem sendo propagado a respeito de uma suposta democracia racial em Israel. Maurício, podemos começar? O que você acha? Então, vou me apresentar também, né? A primeira fala foi mais um pedido de desculpas. Eu sou Maurício Korenchendler, eu junto com o Matheus, a gente criou uma página e um canal chamado Arte 220, canal no YouTube, página no Facebook. Eu sou estudante de História na UERJ e também sou graduado pela PUC-Rio em Direito. Eu e o Rodrigo, a gente teve a ideia da live, inclusive, hoje, né? E porque a gente está no isolamento, a gente também quer conversar, mas também é um tema que precisa ser conversado e a exaustão, e a gente com certeza não vai exaurir tudo que a gente tem para falar hoje. O Rodrigo sabe disso, que eu falo muito, então é isso, sejam todos bem-vindos. Valeu, Maurício. Bom, então vamos dar início aqui ao nosso debate. Eu vou primeiro começar apresentando um pouco desses conceitos para quem não está familiarizado. Eu vou tentar explicar muito brevemente o que é o sionismo e o que é, na nossa visão, esse mito da democracia racial em Israel. E depois de mais ou menos uns 10 minutos, eu vou passar para o Maurício fazer os comentários dele a respeito de uma outra abordagem para o mesmo assunto. Então, para começar aqui o nosso debate, eu vou recapitular lá o que é o sionismo. O sionismo ele é uma ideia que está aí no bojo do iluminismo, né, das teses iluministas, digamos assim. A Europa, com o advento principalmente da Revolução Francesa no século XVIII, ela começou a ter uma série de mudanças no sentido de rompimento dos antigos estados monárquicos, da primazia das grandes famílias
monárquicas da Europa para o conceito de Estado-nação. O conceito de Estado-nação, para quem não sabe, é um Estado para cada povo, cada nação um Estado. Quando antes na Europa você tinha reinados, como era o caso do Império Austro-Húngaro, da família Habsburgo, onde haviam várias nacionalidades. Então, no bojo das teses nacionalistas, do conceito de Estado Nacional, como é sabido, os judeus, no contexto europeu, foram uma nação bastante prejudicada. Quando se imagina que deveria haver um Estado para cada nação, os judeus claramente eram impeditivos. E eles pareciam ser um impeditivo principalmente naqueles países onde eles tinham uma cultura muito própria e, eventualmente, falavam um idioma próprio, como era o caso do idioma Yiddish, na Europa oriental, na Polônia, na Ucrânia, na Alemanha, na Áustria. Nesses países onde os judeus tinham desenvolvido, até pela sua quantidade, pelo seu número, uma cultura muito própria, eles foram extremamente reféns ou vitimados pela ascensão nacionalista. É claro que o nacionalismo mais comum que vitimaria os judeus, todo mundo conhece, é o alemão, é o expansionismo alemão hitlerista, mas não apenas. É preciso retomar que os judeus eles foram perseguidos no contexto da ascensão nacionalista, desde a Revolução Francesa, em praticamente todos os países da Europa. Na França, na virada do século XIX para o século XX, houve várias manifestações contra os judeus, né? Os judeus eles eram largamente acusados, especialmente de não integrar a mesma nação que o restante da população, de serem divisionistas. No caso francês, eles foram particularmente acusados de colaboracionismo com a Prússia durante a Guerra Franco-Prussiana, no final do século XIX, na década de 80 do século XIX. Na Áustria-Hungria, os judeus foram largamente acusados de orquestrarem o domínio da família monárquica, da família Habsburgo, assim como na Prússia também foram acusados, no sentido oposto da França, de serem colaboracionistas com o lado francês. Então, os judeus claramente sobraram na ascensão dos Estados nacionais europeus. E é nesse contexto que, no final do século XIX, um judeu austro-húngaro, Theodor Herzl, escreveu o Estado Judeu. O Estado Judeu é um livro em formato de manifesto. Os historiadores, muitos concordam que ele é um manifesto bastante inspirado, inclusive na sua forma, no Manifesto Comunista. Ele tem basicamente a mesma quantidade de páginas e diagramação do Manifesto Comunista, o livro do Marx. Ele faz um apelo num sentido bastante parecido, num sentido de convocação da população judaica a uma atitude de união. Ele chega a escrever, é curioso porque ele chega a imitar o Marx num ponto tal que no final do Estado Judeu ele diz judeus do mundo unidos, quando o Marx no final do manifesto diz trabalhadores do mundo unidos. Então a ideia principal do sionismo, quando a gente abstrai o manifesto do Herzl, é uma união dos judeus, independente das suas nacionalidades originais, os judeus da França, os da Polônia, os da Hungria, em torno de uma só nação. Ele não chega a estabelecer que os judeus são uma só nação, mas ele defende que aqueles judeus que se sentiam excluídos do conceito de nação do seu país de origem, ou aqueles judeus que estavam sobrando do processo nacionalista do seu estado de origem, tivessem o direito de optar preferencialmente pela identidade judaica àquela outra nacionalidade anterior. E que, então, eles se reunissem em torno de uma mesma nacionalidade, em torno de um também Estado nacional, e aí eles começam a debater em qual território. O manifesto, o Estado judeu não menciona a Palestina, não tem nenhuma frase a respeito da Palestina histórica. A única proposição que ele faz é que os judeus deveriam reconhecer-se como uma nacionalidade, então é uma ideia nacionalista judaica, e diz que essas pessoas identificadas com o nacionalismo deveriam se reunir e defender um Estado nacional, assim como emergiam Estados nacionais para várias outras nacionalidades no contexto daquela época, no contexto europeu, do final do século XIX, virada para o século XX. O Herzl, então, ele era um intelectual de uma revista prestigiada da Hungria,
Ele era correspondente em Paris, que era considerada a grande metrópole europeia do mundo naquele momento. A Áustria-Hungria e mais a Inglaterra, a Rússia e a Prússia, essas 5 nações dividiam o rol ali das grandes potências na virada do século XIX para o século XX. Elas iriam protagonizar, no início do século XX, a Primeira Guerra Mundial, e o Herzl estava, então, ali assistindo de camarote, né, num lugar muito privilegiado, porque ele era um intelectual culto, conhecido de governantes, de editores de revistas, a ascensão do antissemitismo na França. Assim como na sua cidade natal, aliás, não natal, mas na sua cidade de morada, que era Viena, também, muitos protestos antissemitas naquela época. Um protesto em específico, o caso Dreyfus, que ocorreu em Paris, foi uma acusação claramente antissemita contra um oficial judeu do exército francês de colaboracionismo com a Prússia durante a Guerra Franco-Prussiana. Ele foi condenado à prisão perpétua e enviado para a Guiana Francesa, para uma prisão de caráter evidentemente medieval, onde as condições eram subhumanas. E esse caso choca ele, porque muita gente na França, naquele momento, no início do século XX, vai às ruas e protesta contra a presença dos judeus. Existem registros de cartazes fora judeus, grandes marchas ocorreram em Paris nesse contexto contra os judeus, e isso motiva o Herzl a escrever esse livro. Ele passa desse manifesto do Estado judeu a estabelecer negociações com judeus importantes, judeus influentes, notadamente primeiro os judeus mais ricos, e ele falha, claramente falha, porque ele não consegue persuadir a maior parte dos judeus, ele não consegue seduzir com a sua ideia a maior parte dos judeus. Os congressos sionistas, eles começam muito timidamente, eles tinham presença de poucas delegações e de poucos países, eles ganham alguma força, mas rapidamente são suspensos na medida em que o nacionalismo ele vai se acirrando até a explosão da Primeira Guerra Mundial, na segunda, aliás, década do século XX. Assim como na Rússia, a gente veria a Revolução Bolchevique também, que iria interromper o sionismo como uma alternativa, né, naquele contexto, porque os revolucionários russos eles não são inicialmente simpáticos à ideia do sionismo. Então, o sionismo fracassa, né, no primeiro momento no século XX. Essa ideia ela vai ser retomada muitos anos depois do fracasso e da Primeira Guerra Mundial, quando o nacionalismo ele se arrasta, ele não se esgota com o fim da Primeira Guerra Mundial, pelo contrário, a punição exemplar da Alemanha, ou digamos assim, extremamente dura da Alemanha no pós-guerra, a responsabilização do povo alemão com dívidas exorbitantes, que desaguariam na década de 30, na conhecida hiperinflação alemã, resultariam, pelo contrário, num ressentimento ainda maior do que aquele que já existia contra os judeus na fase anterior à Segunda Guerra Mundial. Nisso resultaria o relativo sucesso, o apelo do nacionalismo alemão de Hitler contra os judeus, né? Então, a partir da década de 30, a gente vê a ascensão de Hitler, e daí em diante a história é mais bem conhecida. O nacionalismo alemão persegue e extermina, passa a perseguir e exterminar milhões de judeus, e aí então as ideias sionistas elas ganham um novo impulso. Então surgem organizações sionistas que organizavam o êxodo em massa de judeus refugiados do Holocausto. E esses judeus eles eram refugiados principalmente da Europa Oriental, principalmente Polônia, Áustria e Alemanha. E esse deslocamento ele inicialmente acontecia de uma forma bastante desorganizada, né? Os judeus escapavam como podiam. E os sionistas, as organizações sionistas, elas dão um certo planejamento, elas tentam organizar essa emigração, essa fuga em massa em direção a Israel,
naquele momento ainda a Palestina, porque não existia a declaração de um Estado independente, mas em direção à Palestina, onde milícias judaicas estavam mais bem armadas, se imaginava, para resistirem ao nazismo. Então, existe um processo de amotinação na Palestina histórica, a partir da década de 40, dos judeus emigrados do Holocausto. Nesse momento, então, começam a acontecer emigrações massivas de judeus em direção a Israel, ou naquele momento, a Palestina. Eles começam, naturalmente, a se armar até os dentes, porque estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. O líder fundador do Estado, Davi Ben-Gurion, ele era líder de uma milícia que havia resistido, uma milícia marxista, que havia resistido ao nazismo na selva da Bielorrússia, na floresta. Aliás, os judeus, muitos emigraram para as florestas da região da Polônia, da Ucrânia e da Alemanha. E o Davi Ben-Gurion, ele era o líder de uma dessas milícias. Ele emigra para Israel, ele é um desses judeus que foge do expansionismo alemão em direção à Palestina, e ele então organiza a primeira grande milícia, não é a primeira, mas a primeira grande milícia, a mais organizada das milícias do então território israelense, que é a Haganah. A Haganah é uma milícia de inspiração marxista, porque naquele momento muitos judeus tinham aderido ao marxismo, inclusive Davi Ben-Gurion, que era o líder de uma milícia marxista na Bielorrússia, e o Estado de Israel, então, aí passa a se organizar primeiro como uma espécie de amotinação de judeus de inspiração marxista, é bom que se diga, porque os kibbutzim são as primeiras comunidades que surgem no território israelense, e aí, então, o sionismo passa a ganhar uma nova fase, uma fase de apoio massivo. A ideia que não tinha sido bem aceita na virada do século XIX para o século XX, com o Holocausto, passa a ganhar uma adesão massiva entre os judeus. Não foram todos os judeus, naturalmente, que aderiram, é importante que se diga. Muitos judeus emigraram para outras partes do mundo, não concordavam com a imigração para Israel ou com o estabelecimento de um outro Estado nacional, mas houve, claro, um salto significativo nessa adesão. Então, a partir da década de 40, com o Holocausto e a imigração em massa de judeus refugiados, é declarada a independência do Estado de Israel, o Estado, desde o início, declarado sionista. As fronteiras, naquele momento, ainda não eram as atuais, nem aquelas que a ONU reconheceria anos mais tarde, mas, basicamente, é disso que se trata o sionismo. O sionismo se trata de uma ideia nacional judaica e ele ganha impulso, então, com o Holocausto. Expliquei a beça, vou deixar o Maurício agora falar o que ele acha da atualidade do sionismo, né? Esse sionismo que começa organizando a fuga em massa e o deslocamento forçado dos judeus pelo mundo, e para o sionismo atual, que é um sionismo bastante diferente, no momento que a gente não tem, digamos, perseguições sistemáticas aos judeus, o sionismo foi mudando bastante. Então, para comentar agora uma fase mais atual, mais, digamos, contemporânea desse movimento sionista, eu vou passar para o Maurício, e aí agora é tu, Maurício. Então, na verdade, eu também esqueci de dizer, né, que eu sou judeu. Esqueci, inclusive, né, de fazer algumas menções, algumas figuras importantes que fizeram aniversário esse mês, né? O Karl Marx é o mais notório deles, mas a gente tem o Ho Chi Minh, tem a Inês Armand, tem o Malcolm X, que fez aniversário ontem, e o próprio o Ho Chi Minh faz aniversário hoje. Enfim, é só um hábito meu, um veso meu, ruim ou não. E sobre essa questão que o Rodrigo colocou, esse histórico do sionismo, eu e o Rodrigo, a gente tem convergências, mas a gente também tem divergências, né? E eu entendo que, numa perspectiva prática, o Losurdo, até num artigo chamado
sionismo e a tragédia do povo palestino, ele também coloca um histórico um pouco mais diferente, né? Ele aproxima, de certa forma, o sionismo do colonialismo, ele vai para uma perspectiva prática, né? Mesmo antes da criação do Estado, ele cita algumas menções, né, de pessoas que já no curso da Segunda Guerra, os sionistas que estabeleceram na Palestina diziam que não tinha espaço para os dois no lugar, então meio mal já se programava enfim, deportação, expulsão, enfim, mas eu não vou falar disso. A gente tinha combinado, inclusive, que a gente ia fazer só essa breve introdução sobre o sionismo, porque a gente, na verdade, quer falar de Israel hoje. Eu entendo que hoje, independente de todo esse histórico que o Rodrigo colocou, né, da teoria, o Estado de Israel ele ganha as ações do Estado de Israel eles ganham uma interpretação prática. A gente não pode deixar de lado essa perspectiva prática, porque essa prática é que vai ser o critério do que a gente defende, do que a gente é contra. E o Rodrigo ele tem mais dados, né? Então estou dando esse panorama geral. A gente tem o Estado de Israel que cada vez mais ele se expande, ele restringe os direitos dos palestinos, e é uma postura expansionista, uma postura de agressão, uma postura imperialista, o imperialismo que a gente tem ali na região. O que eu mais gosto de tratar é criticar Israel não é ser contra judeus, não é ser contra criticar o sionismo, pelo menos a meu ver, em toda essa trajetória que o Rodrigo colocou, a gente não pode deixar de inserir judeus que também não são sionistas. Eu, por exemplo, cada vez mais que eu estudo sionismo, que vejo as práticas de Israel, que vejo como a gente mesmo fora de Israel, quando critica, é rechaçado, e até as pessoas que não são judeus que criticam, que são rechaçados, taxados de antissemita, cada vez mais eu me confirmo como um não sionista, enfim. Então quando eu escrevi o artigo, o antissemitismo utilizado como uma censura aos debates de Israel vai às esquerdas, né? Vai muito nesse sentido. Então, eu usei as esquerdas de propósito. Eu vou deixar aqui uma regra básica: nenhum grupo é homogêneo. Então, quando eu digo que os evangélicos apoiaram o Bolsonaro, eu não estou dizendo que foram todos os evangélicos. Estou querendo fazer menção que foi uma maioria e que as principais referências são instituições que apoiaram. Da mesma forma, quando eu digo, e eu acho que nisso eu e o Rodrigo a gente tem uma convergência, que os judeus, a comunidade judaica apoiaram Israel. Eu não apoiei, minha família não apoiou, mas apoiaram, né? Os judeus em geral, a maioria. E o que a gente percebe é uma espécie de censura que evita, que evita principalmente quem não é judeu a falar. Então a gente vai acabar entrando naquela questão do lugar de fala, como se só um judeu pudesse falar sobre Israel, sobre a religião judaica, e esse lugar de fala ele acaba, quando ele é interpretado de uma forma excessiva, acaba fazendo com que cada um permaneça na sua bolha falando só sobre aquilo e só o que se quer e o que se for conveniente falar, né? Então, sobre as práticas atuais de Israel, basicamente é isso. Ele tem ele está alinhado com os Estados Unidos, ele possui uma prática expansionista, imperialista, ele literalmente ele oprime os palestinos que vivem ali. É óbvio que a gente sabe que existem também aqueles que vivem em Israel, mas a gente está falando, enfim, de uma maioria de palestinos que também é massacrada e diariamente tem cada vez mais, por exemplo, a faixa d'água, né, para os pescadores palestinos. Os pescadores palestinos eles sofrem bastante com a questão da limitação que cada vez mais, né, restringe nas áreas de pescar. Então a gente vai vendo que várias políticas elas vão se estabelecendo com esse intuito de reprimir, de negar
de negar um direito. E o Rodrigo ele vai falar melhor, mas os palestinos eles sequer estão numa situação como é que eu posso dizer, de observação de uma democracia representativa burguesa mesmo. Eles não são sequer cidadãos ali naquela região em que eles habitam, eles não opinam sobre o que eles, enfim, que eles podem falar isso dentro de uma democracia liberal. A gente não está falando, enfim, pelo menos do modelo que eu defendo, né, dos trabalhadores que controlam os meios de produção, não, dentro do meio em que uma minoria controla os meios de produção e que se tem uma democracia, um oxímoro de democracia liberal, eles não podem participar. A maioria não participa, né, e eles são os mais afetados pelas políticas de Israel. Basicamente, por enquanto é isso. Vou passar para o Rodrigo. Obrigado, Maurício. Você tocou num ponto central, né? O sionismo que começa, como eu estava descrevendo, como um movimento de imigração de refugiados, que tentava organizar a imigração em massa derivada do Holocausto, ele tem como principais vítimas os palestinos. Afinal de contas, essa imigração organizada é em direção a um território que não era um território, como se imaginava, inabitado, um território já de maioria judaica. No início do século XX, a população judaica no que hoje é Israel era de menos de 30 mil habitantes. Era uma população, embora já existente, uma população bastante pequena e que não tem sequer comparação com o tamanho da população de judeus vivendo naquela região hoje. Então, os palestinos eles são vitimados claramente por essa imigração em massa. Essa imigração em massa, organizada pelo movimento sionista, ela acontece em direção a um território onde já havia um povo. E esse conflito que ocorre desde o momento em que se inicia essa imigração, ele não é um conflito recente, ele é um conflito a gente está dizendo, de mais de 100 anos, ele é um conflito de milícias organizadas de ambas as partes. A gente não vai conseguir aqui no nosso debate citar todas, mas existiram massacres de ambas as partes, massacres de judeus e palestinos, enfim, uma série de disputas, né? Disputas permanentes entre milícias das duas partes. E o movimento, um segundo tópico que a gente queria abordar aqui no nosso debate é como esse processo ele é extremamente violento, né? De formação de milícias armadas para expropriar um território de um povo que já morava lá e que falava um outro idioma, né? A maneira como se buscou repaginar ou apresentar internacionalmente esse discurso de uma maneira aceitável parte de um suposto que os brasileiros conhecem bem, que é o suposto da democracia racial. Na década de 50, 60, na verdade desde a década de 40, no Brasil, para quem não está familiarizado, predominou a narrativa de formação do povo brasileiro, que era uma narrativa principalmente aludida pelo Gilberto Freire, de que o Brasil era o resultado de uma mestiçagem cultural ou de influências culturais mistas, né, da comunidade negra e branca, e então nós teríamos uma nação, digamos, mestiça, o produto das relações entre negros e brancos, uma democracia racial, que foi bastante propagandeada pelo regime militar, que buscou transformar, por exemplo, o Pelé num ícone desse negro bem visto pela nação. E Israel, do mesmo modo, e também nessa mesma época, porém ainda nos dias de hoje, é apresentado como um país de democracia racial, um país de árabes e judeus vivendo harmonicamente. De fato, quem já foi a Israel, eu e o Maurício já fomos, percebe que é um país que tem influência árabe fortíssima, tanto árabe quanto judaica. Você encontra comércios árabes e pessoas árabes e muçulmanas em Tel Aviv e Haifa, principalmente, por toda parte, né? É um país extremamente influenciado, é um país do Oriente Médio, tipicamente do Oriente Médio, mas é interessante você perceber que, embora haja forte presença muçulmana e árabe em Israel, em cidades como Tel Aviv e Haifa, assim como ocorre no Brasil, onde é facilmente notável a influência africana
na cidade do Rio de Janeiro, ou na cidade de São Paulo, na capoeira, nas escolas de samba, na feijoada, na culinária, não existe, no entanto, um equilíbrio de poder. Quando você observa quem são os governantes históricos desse país multiétnico, são sempre judeus, né? Todos os governos israelenses, desde a fundação do Estado, sejam governos do Partido Trabalhista, de esquerda, ou governos da direita, do Likud, do Kadima, eles são governos que não têm a participação de árabes, são governos judaicos, mais do que judaicos, são governos nacionalistas judeus que promovem a colonização constante de assentamentos judaicos em território palestino, a expulsão sistemática de palestinos de seus territórios originais através do confisco das suas terras e o assentamento no lugar de judeus. Então, seja de direita ou de esquerda, a história que a gente conhece nos governos israelenses, embora haja variações de intensidade, de tonalidade nessas relações, são marcadas por um racismo evidente. Então, embora você, como um turista, chegue a Israel, e é muito engraçado porque alguns jornalistas, como o Guga Chakra, se referem bastante a Israel como esse país onde você pode comer comida árabe, comida judaica e dançar na boate entre judeus e árabes, assim como aqui no Rio de Janeiro você pode ir a um samba onde tem negros e brancos, você percebe que na distribuição do poder isso é extremamente desigual. Toda a burguesia israelense é judaica e ela é uma burguesia historicamente convencida da necessidade de empoderar e de transformar em consumidores apenas a parcela judaica dos trabalhadores. Isso significa que forma-se uma classe média judaica de um alto poder de consumo, comparado ao padrão de consumo europeu e norte-americano, mas, no entanto, a situação da população árabe naquele território é comparável muito mais à situação da população negra no Brasil, porque são aqueles trabalhadores árabes em Israel que vão ocupar as piores posições na divisão do trabalho. Em Israel, os motoristas são majoritariamente árabes, as faxineiras, os recepcionistas dos salões nobres, os trabalhadores da construção civil, os trabalhadores mais precarizados são todos eles árabes, e os trabalhadores das posições mais criativas, que lotam as universidades e recebem a melhor educação formal, são judeus. Um outro processo que ocorre em paralelo é uma desislamização da cultura israelense. Os governos israelenses, eles buscam, quem já foi a Israel percebeu que há escavações como em nenhum outro território do mundo. O governo de Israel promove escavações arqueológicas em larguíssima escala para demonstrar a presença de judeus no que eles se referem como o antigo reino de Davi, o Estado histórico de Israel mencionado na Torá e na Bíblia, e através disso buscam legitimar o que eles chamam de retomada do território de onde os judeus teriam partido em diáspora há muitos séculos atrás, né? E a partir disso, então, é que eu e Maurício, eu acho que a gente tem acordo a respeito disso, a gente não pode chamar, embora haja, sim, israelenses árabes em grande número, embora você possa encontrar árabes facilmente em Israel, a gente não pode chamar aquilo de uma democracia racial, né? Todas as alusões que a gente vê na mídia, o senhor Guga Chakra, alguns intelectuais judeus brasileiros, que mencionam Israel como sendo um país onde se dança e come-se, bebe-se, todos à mesa, judeus e árabes. É muito mais importante a gente perceber que a distribuição do poder e a maneira como se buscou eliminar os traços da cultura e a contribuição dos árabes nativos é muito importante para a gente entender aquele território, né? Então, o Maurício estava falando uma coisa interessante que eu quero que ele aprofunde agora um pouco, que é a respeito do que quer ter sido alcançado um modelo de democracia liberal naquele território. Porque quando a gente fala em assentamentos de judeus em território palestino, e a partir da anexação que ocorre na década de 60, com a Guerra dos 6 Dias, os territórios palestinos da Cisjordânia, das colinas de Golã e Gaza,
passam a ser administrados diretamente pelo governo israelense, que ocupa, então, militarmente, os territórios, lá se chama de territórios ocupados, da Palestina, em inglês West Bank, Gaza e Golã. Então, ali não se forma sequer uma democracia como a gente conhece no Brasil, um cidadão, um voto. Você tem dois status para os árabes vivendo sob o governo israelense. Aqueles que têm a cidadania israelense, portanto, podem participar das suas eleições, têm os mesmos direitos, digamos, assegurados de um judeu israelense, porque é israelense antes de tudo. Então, ele pode ir de uma cidade a outra, embora haja um racismo evidente, e as oportunidades para eles estejam mal distribuídas, ou distribuídas de forma extremamente desigual, existem árabes que gozam, por exemplo, do direito de votar e de se organizar em partidos políticos. E, no entanto, existe uma ampla maioria dos árabes, cerca de 4 milhões deles, que vivem nos territórios ocupados e que não têm, por exemplo, o direito de participar das eleições israelenses e eleger os seus representantes no Knesset, que é o parlamento israelense. Esses palestinos que vivem sob ocupação, eles são considerados por boa parte dos intelectuais defensores dos direitos humanos no mundo, há muitos anos, como uma das principais nações apátridas do mundo, porque eles não têm o direito de estabelecer-se como palestinos, de reivindicar a sua nacionalidade de um Estado palestino para chamar de seu, e tampouco de se integrar ao Estado israelense com os mesmos direitos. Então, eles são cidadãos sem pátria, têm o direito de ir e vir, têm o direito de participar de uma democracia, como o Maurício disse, sequer do modelo liberal de democracia, quanto mais de um modelo mais participativo ou material de democracia, e assim está a situação ainda nos dias de hoje, onde a gente tem essas duas situações, os palestinos e israelenses com oportunidades desiguais, ocupando as piores posições na divisão do trabalho, e os palestinos em territórios ocupados sequer gozando de direitos básicos, elementares, né, como de sair do território e voltar. E aí eu queria que o Maurício, você desenvolvesse melhor o que você acha dessa situação, o que para você é essa democracia liberal, e eu queria saber especialmente a sua opinião sobre se os palestinos deveriam buscar se integrar em um Estado nacional, ou se você acha que deveriam ser dois Estados. Essa é uma discussão que ainda é muito latente, eu queria saber a sua opinião a respeito disso. Então, Rodrigo, valeu, muito obrigado aí, né? Uma aula. Deixa eu, antes de eu começar a falar aqui, a minha resposta ela é bem rápida em relação a isso. Mas antes de eu começar aqui, eu lembro que até antes da gente ficar mais próximo, conversar e debater, eu acompanhava algumas suas manifestações e você falava sobre a questão LGBT em Israel, porque também se utilizam muito disso para acusar os outros países de não serem democracia, etc. Por causa disso, é óbvio que é uma questão complexa. A democracia enquanto abstração é uma LGBT chama isso de pinkwashing, né? Que é essa tentativa de lavar a imagem de Israel, apresentando um apoio à diversidade, que na realidade é um apoio apenas para a diversidade de gênero dos judeus, né? Aí depois, não sei se você quiser depois falar também um pouco sobre isso, é uma questão complexa, uma questão da democracia, eu acho que as pessoas veem como algo muito abstrato, muito idealizado e pouca prática, né? E sobre essa questão de como eu acho, essa questão muito sensível. Eu já apoiei dois países para dois povos, mas eu entendo que durante um tempo, primeiro que como comunista, para mim a meta, a finalidade é a gente trabalhar no sentido de não haver mais fronteiras, né? Somos todos de uma classe trabalhadora, temos a nossa e que a gente quer acabar com a exploração da nossa mais-valia. Enfim, em regra, para mim, esse é o principal. Israel hoje já existe. Do ponto de vista material, é um Estado que está ali. Então, a luta que a gente trava contra Israel, eu acho que é similar também à que a gente vai travar contra outros Estados nesse sentido.
o Losurdo, eu até concordo com ele nessa interpretação, Dominico Losurdo, quando ele até faz uma referência, não se trata de dizer que o Estado tem que sumir da noite para o dia. Ele diz que a gente não fala a mesma coisa em relação, por exemplo, aos Estados Unidos e o genocídio que eles praticaram contra as peles vermelhas. Então, acho que tem muito essa questão material. O Estado está ali, eu sou contra essas fronteiras, contra o Estado, mas hoje eu entendo que os palestinos deveriam lutar também para retomar esse Estado, no sentido de que os dois povos eles conviveram antes do Estado estar ali formado. E, ainda que, como eu citei, tivessem aquelas defesas contra os árabes, dizendo que não era possível os dois viverem juntos. Então, eu acho que, nesse sentido, é possível. A criação do Estado de Israel ali, até avalizada pela União Soviética e tal, ela foi realmente muito traumática para as populações dali. Acho que a gente não pode substituir um trauma pelo outro, né? O Holocausto ele é muito traumático, ele é um tema muito sensível para todos nós judeus, também para, enfim, comunistas, ciganos, todos que sofreram essas perseguições, mas não é com base num trauma que a gente tem que incentivar e perpetuar um trauma posterior para outros povos. Então, como eu falei, a minha posição nesse sentido é um território para os dois povos, enfim, suas religiões. Agora, sobre democracia liberal, quem me conhece sabe que eu faço, que, enfim, eu sempre gosto de adjetivar os modelos de democracia, porque não existem esses valores universais. Esses valores universais eles só existem enquanto abstração. Eu quero isso, mas eles não existem na prática. Como você mesmo falou, Rodrigo, é como se fosse essa dança, né, os valores universais, essa dança, todo mundo está na mesa dançando isso, e a realidade é outra. Eles não votam, eles são oprimidos, eles têm as casas derrubadas, né, os palestinos. Então, e aí a gente pode trazer até aqui para o Brasil. Eu vou trazer um pouco aqui para o Brasil, porque que a gente é combinado eu falar mais, ele envolve muito essa nossa prática militante, essa nossa crítica a Israel, né? Então, a gente precisa... Eu sempre, então, vou trabalhar com uma perspectiva material de democracia, que é aquela democracia construída, buscando sempre mais participação e, enfim, da classe trabalhadora e dentro das suas peculiaridades, né? A classe trabalhadora, ela vai ter... Cada indivíduo vai ter as suas características, o que vai fazer com que elas se unam, mesmo cada uma com suas distinções, ao fato de elas serem exploradas. Então, a democracia burguesa representativa ela vai trabalhar principalmente com a questão do voto. O Noam Chomsky, no livro que ele fala sobre mídia, propaganda política e manipulação, ele vai exatamente dizer isso. Ele vai dividir a sociedade basicamente em 3 grupos. A gente vai ter no topo quem manda, a gente vai ter uma classe de, entre aspas, intelectuais, né, uma classe de gente que servem a quem manda, e a gente vai ter um que se chama de rebanho desorientado. Esse rebanho desorientado, ele só tem uma função, a função de ou votar nesse candidato que eu quero, ou votar naquele candidato que eu quero. Obviamente ele está fazendo uma análise dos Estados Unidos, mas de certa forma a gente vai ver que dentro dos jogos da democracia liberal, do sistema eleitoral liberal, é muito difícil a gente conseguir derrubar esse sistema. Não estou dizendo que a gente não deva votar, não é nada disso, mas a gente precisa ir além disso, né? E o papel do ideólogo, você mencionou ideólogos que fazem essa defesa, você falou do Guga Chakra, que seria um dos mais notórios, né? Assim, os ideólogos eles fazem esse trabalho prévio de aceitação, de afirmação, de defesa de algo que depois a mídia ela vai propagar, né, de forma muito mais massiva e maçante, né, para quem é contra, né? Então a gente precisa compreender que tudo que vai ser alheio a burguesia, o ideal liberal, vai ser taxado de ditadura. Então, a partir disso, a gente percebe que, mesmo quando se pega Israel e coloca Israel como grande exemplo de democracia na região onde ele está inserido,
desconsiderando todas as realidades que você falou, Rodrigo, a gente está vendo que é possível, dentro da democracia liberal, muito bem você excluir grandes setores, né, uma grande parte da população das decisões. Para mim, isso não é democracia, né? Eu acho que o pessoal vive numa abstração do que é ditadura e democracia, como se a gente estivesse na esquina conversando, e numa ditadura as pessoas não conversassem na esquina, né? Então, numa ditadura no sentido que eles colocam. Até porque na literatura marxista que eu sigo, a gente entende que o Estado ele vai sempre estar ali com uma ditadura de classe. Então, a gente está aqui numa ditadura de classe que se radicaliza, como nos casos militares aqui, como no caso do Bolsonaro, e em Israel a gente vê ela também nesse processo cada vez mais de radicalização dessa ditadura da elite burguesa. Né? Sobre essa questão do mito da democracia racial, a gente também precisa compreender que, em regra, né, no sentido amplo, o racismo ele vai ser a diferenciação, né, entre cidadãos de primeira e de segunda classe. Então é notório isso em Israel, assim como a gente também percebe na prática, né, na análise prática aqui, na praxis do Brasil e de outros países. Os Estados Unidos eles tiveram até a década de 60, né, uma segregação formalizada pela letra da lei, como se eu venho do direito, né? Tem a lei e tá tudo certo, como se não mudasse, como se o papel não fosse rasgado. Enfim, sobre o Guga Chakra, ele é um teórico liberal, isso sem dúvida, né? Teve uma globalista que ele até chorou, né? Enfim. E aí eu queria entrar agora um pouco, e aí depois você também participa, Rodrigo, sobre a nossa militância aqui, né? Como é que ela funciona dentro do que eu vou chamar de, enfim, talvez eu possa forçar um pouco a barra, mais de esquerda judaica, né? O que acontece? Sempre que alguém que não é judeu critica o sionismo e até se diz anti-sionista, no sentido de ser contra a própria existência de Israel, se classifica como se fosse antissemita. É óbvio que a gente vai ter graus, né, de posicionamentos, mas basicamente é isso. Aliás, não precisa nem ir muito longe, né? Basta criticar alguma ação violenta de Israel que a gente já vai ser taxado de alguma coisa. Né? Quem não é judeu é antissemita, e quem é judeu é taxado de maluco, de louco, né? Como o próprio Chomsky já reconheceu, e como eu mesmo vivi quando eu uma vez me manifestei contra um massacre que Israel perpetrou contra palestinos que mataram crianças, foram 17 pessoas mortas. Eu só fiz isso, eu não fiz nada, eu não critiquei a existência de Estado, não critiquei sionismo, eu só lamentei o assassinato de 17 pessoas pelo exército de Israel, e aí me chamaram de traidor. Então tem tudo isso, né? Todo esse projeto é um projeto, né? Que conta com seus ideólogos, que conta com as suas mídias, que conta com todos os seus aparelhos. Né? Nesse sentido, a gente precisa compreender que a gente está sempre numa disputa política. Não existe isso de fim da história. Né? O PT chegou no poder, não acabou. A direita sempre esteve ali se rearticulando. Né? Então, a União Soviética acabou, mas a história continua. A luta de classe continua. As classes continuam sendo oprimidas. As pessoas continuam cada vez mais sendo oprimidas, inclusive os palestinos. Então, a gente precisa entender que é um trabalho pedagógico. Do ponto de vista estratégico, a gente tem que estabelecer limites. É óbvio que eu não quero convencer o Bolsonaro de nada, a gente tem que lutar contra o Bolsonaro. Mas dentro do nosso campo de esquerda, a gente não pode ser aquele indivíduo totalizante que auto se isola e acusa sempre o outro, porque como minha namorada sempre diz, as pessoas elas não conseguem ser desconstruídas o tempo todo. Então, é óbvio que dentro dessa militância, às vezes, alguém pode acabar descambando para o antissemitismo, assim como as pessoas descambam para a LGBTfobia, descambam para o racismo, descambam para o machismo, podem acabar. A gente precisa identificar como a gente vai lidar com essas pessoas, principalmente dentro da esquerda, porque
eu e você, a gente já conversou muito sobre isso, como a gente começa a ver que as pessoas, elas puxam, ele é machista e não serve mais para nada, então da mesma forma utilizam isso para o antissemitismo. Se for assim, a gente vai ter 7 bilhões de pessoas individualizadas, cada uma ali na sua bolha. A gente precisa trabalhar, a gente precisa entender que a política, de certa forma, ela vai ter conflito, e a gente precisa identificar qual é o alcance, qual é o limite disso. A gente não tem como exigir do trabalhador que é explorado que ele entenda e domine todos os assuntos, né? Que ele entenda, que ele desconstrua por conta própria, né? Algo que condiciona inclusive a gente, né? No sentido de que a estrutura, ela foi desenvolvida, a estrutura que a gente tem do capital, nossa sociedade, ela foi desenvolvida e construída ao longo de séculos, né? O racismo, a escravidão, né, e o racismo são instituições liberais. O racismo, como a gente conhece hoje, né, são instituições liberais. A escravidão, Locke, que é o grande pai do liberalismo, ele tinha escravos. Enfim, vários presidentes dos Estados Unidos tiveram também, eram donos de escravos. Então, o Churchill, a política que o Churchill praticou, a política de genocídio colonialista, né, nas colônias britânicas, né, isso é racismo, isso é da instituição liberal, né? Então, a gente precisa entender que a estrutura condiciona a gente, né? A gente felizmente tem esse privilégio de ter acesso, né, à educação. A gente tem a uma boa educação, né, um bom estudo, né, universidade pública de qualidade. Então, essa compreensão de que a pessoa errou e ela vai errar para sempre, a gente precisa dar uma maneirada, né? Eu anotei aqui, a gente precisa entender que esse condicionamento ele tem que ser derrubado. Eu vou ter práticas, eu vou em determinado momento praticar algum erro dentro do próprio combate que eu faço, mas eu preciso estar ali disposto a refletir sobre isso. Eu acho que esse talvez seja o principal limite que a gente encontra. Quem está ali junto com a gente na luta que a gente trava, que muitos travam, quem está ali disposto a fazer esse tipo de reflexão. Então, mais do que acusar, eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho pedagógico, indicar onde está ali o erro, onde está ali a diminuição do outro, porque o racismo ele vai trabalhar com isso, né? A diminuição do outro. O outro é menos que eu, menos que os povos. Então, e ele vai ter vários graus, né? A gente pode dizer que o racismo ele está tanto na questão do indivíduo, mas ele está também essa diferenciação, né, de primeira e segunda classe no gênero. Ele vai estar também nessa questão da sexualidade, né? E dos países, né? A Europa e os Estados Unidos são os grandes espirituosos, mais próximos da divindade. Nós somos mais próximos do homem carnal, nós somos o corpo, né? Então sempre vai ter isso. E não, a nossa militância ela precisa menos censurar e mais trabalhar de forma pedagogicamente. Não adianta a gente ter essa visão punitivista, meramente acusatória, que tem esse viés inquisitor, né, contra características que são estruturais. E aí é onde eu quero chegar. O antissemitismo, ele também faz parte dessa estrutura, né? E a gente vai entender, principalmente, aí eu retorno ao histórico que você fez, principalmente na Europa e na Rússia, né? Ele faz parte dessa estrutura, né? E o que eu vejo hoje também é que a gente muitas vezes trabalha aqui no Brasil como se as grandes mazelas no Brasil fosse o antissemitismo. Eu sinceramente não consigo identificar isso. É óbvio que a gente vê, né? Mas não tem como acusar a esquerda de ser a grande detentora, acusar a esquerda moralmente de ser a grande detentora dessa pecha do antissemitismo. E aí eu trago aqui um debate que a gente já fez sem ser gravado,
que é essa questão, sempre que o pessoal adora, tem uma galera dentro da comunidade que adora taxar o antissemitismo de esquerda, como se o antissemitismo ele fosse diferente, né? Como se existe um antissemitismo de direita, existe um antissemitismo de esquerda. Não, o antissemitismo está na estrutura. A maneira como a gente vai lidar, a maneira como a esquerda vai lidar e a maneira como a direita vai lidar, que eles vão ser diferentes. A esquerda ela vai trabalhar uma autorreflexão, com a pedagogia, e a direita a gente sabe aonde ela chega, né? Com o antissemitismo. Ele vai transformar o antissemitismo da linguagem para a prática. Então, não tem como. Esse igualar esquerda e direita é muito complicado. É basicamente que nem aquela questão de os extremos se encontram como se fosse um círculo. Eu acho que é mais uma linha reta, entendeu? A extrema esquerda está aqui, né? E a direita está aqui. Então, acho que elas não se encontram. É uma linha reta mesmo. Então, o que eu vejo é um uso oportunista. É um uso oportunista dentro de uma suposta esquerda judaica, né? Que não busca resolver a questão, mas busca, sim, calar o argumento. E aí, para encerrar essa minha fala, eu vou utilizar um exemplo clássico, que é quando, por exemplo, Israel bombardeia a Palestina e aí vem alguma nota. Eu lembro nota do PSOL, né, condenando. Com todo respeito, eu achei as notas fracas, né, enfim. Mas eles fazem a crítica numa nota, e o que se critica é a forma da nota. Então, e aí o que acontece? Na prática, as pessoas vêm e criticam a forma da nota, e aí a discussão se torna essa forma da nota. E aí o conteúdo, ninguém fala. Aí os 20, 30, 50 mil palestinos que foram assassinados, a gente não fala deles. Porque a gente está dizendo, você não deveria usar esse termo, você não deveria usar aquele. Então também falta esse trabalho pedagógico. Como eu falei, eu acho que a prática, se o sionismo tem todo esse processo histórico, né, a prática hoje do Estado de Israel, ele dá uma outra perspectiva para o sionismo, né? Enfim, falei demais agora, e aí depois eu posso voltar nesse tema e continuar. Muito bom te ouvir, Maurício. Eu gostei de uma parte que você falou sobre racismo, porque eu acho que é um pouco isso, né? O Brasil também teve uma formação colonial, né? Uma formação colonial que veio aí até a metade do século XX, com a importação de católicos brancos para substituir a mão de obra negra na divisão social do trabalho aqui no Brasil. Israel viveu uma situação um pouco parecida, porém num período mais tardio, né? Que é uma imigração massiva de judeus que vem ocupar as posições de trabalho que surgem, a criação de postos de trabalho, enquanto que os árabes ficam ali marginalizados, né? Gaza é um lugar extremamente pobre, onde eventualmente surgem organizações terroristas, nacional-terroristas, com um discurso extremamente religioso, e eu vejo uma enorme semelhança entre o terreno fértil para o surgimento do fundamentalismo cristão nas comunidades mais pobres do Rio de Janeiro. Porque, é claro, se você entrega aquele enorme contingente de gente à própria sorte, você não dá oportunidades, você tem, como no caso de Gaza, um índice de desemprego entre jovens que beira os 40%, ora, esses tornam um território extremamente fértil para o aliciamento em organizações violentas, né? Então, é muito fácil, aí você faz uma análise, eu acho que a nossa experiência do ponto de vista de ser uma sociedade também colonizada, é muito fácil da gente identificar as referências que a gente vivencia isso aqui também, você simplesmente responder com a força, né? E aí se cria, inclusive na comunidade judaica do Brasil, a ideia de cerco, né? A população judaica cercada de inimigos no contexto do Oriente Médio, né? Assim como se diz que a população branca e privada está cercada de vagabundos e da bandidagem, no que justificaria as ações bárbaras da PM, ao arrepio da lei, né? E o mesmo discurso no caso de Israel, né? O que os teóricos das relações internacionais
vão chamar de prática de securitização. Você gera um alarde a respeito de uma situação hipotética de cerco, né? Os judeus sob cerco, se o exército, digamos, desocupar os territórios, imediatamente bombas cairão sobre nós. E a mesma coisa aqui se diz sobre o Rio de Janeiro, né? Não, a gente não pode tirar os UPPs das favelas, porque senão a situação sairia do controle, as pessoas seriam assaltadas e estupradas. Ora, a alternativa para você não ter que agir barbaramente com o uso da força é você gerar integração social. É o que a esquerda no Brasil e no mundo fala há muito tempo. Você tem que levar para esses territórios geração de oportunidades, de empregos, né? Você tem que atuar na raiz social do problema da violência para que você não tenha que disparar mísseis de tempos em tempos, né? Assim como de tempos em tempos acontecem chacinas localizadas sobre as minorias étnicas do Brasil, porque não se gera oportunidades. A gente sabe que algumas comunidades aqui do Rio de Janeiro, Maurício, têm um índice de desemprego entre jovens de 20% e 30%. É um índice que está dado. O IPE, o IBGE, as organizações do Estado conhecem esses índices. Elas sabem que em Antares, por exemplo, que é uma favela muito pobre do bairro de Santa Cruz, existe um índice enorme de desemprego. Então, é evidente que se você gera, se o tráfico de drogas tem a possibilidade de empregar pessoas com um salário ali, o apelo é evidente. O cara quer comer melhor, ele não quer ter uma vida desgraçada. Ele está muito mais suscetível a ser aliciado se o Estado não chega com oportunidade. O debate sobre Israel e a Palestina é o mesmo. O governo de Israel ele mantém uma ocupação, um bloqueio que é também não só militar, mas econômico, de trânsito também. Gaza tem a maior concentração de habitantes por metro quadrado do mundo e uma das maiores pobrezas e índices de desemprego. E aí é muito fácil você dizer, não, mas esses caras são terroristas. O terrorismo ele não é natural, ninguém nasce terrorista. As pessoas se tornam terroristas num determinado contexto, num determinado ambiente. Então, se a gente não atuar sobre a raiz social do problema, se Israel não se responsabilizar, já que é o Estado ocupante, na geração de oportunidades, nas melhorias de condições de vida, está fadado, Maurício, a ter que controlar a violência por meio do uso cada vez mais bizarro, cada vez mais desumanizado, cada vez mais escancaradamente racista, cada vez mais vergonhoso para o conjunto da comunidade judaica, no sentido de impetrar chacinas sistematicamente. E aí a gente vê judeus que parece que não conhecem essa realidade, não sabem disso, e aí fazem uma dicotomia de que os árabes são terroristas e deseducados, e eles têm uma vocação natural para o fundamentalismo religioso, e que nós, os judeus, somos a modernidade, o progresso, a democracia, o iluminismo. E o debate não é esse, né? Somos nós, os judeus, que temos a responsabilidade de gerar oportunidades nos bolsões de pobreza, onde o fundamentalismo islâmico encontra um terreno fértil para o seu desenvolvimento. É por isso que a gente tem que desmistificar essa democracia racial em Israel. E só para encerrar essa minha fala, eu acho que a gente já está encaminhando também para o final da nossa conversa. Eu acho que existem duas situações para os judeus na região da Palestina. A dos judeus israelenses é uma busca pela igualdade de oportunidades, que estão mal distribuídas nos territórios. Eles estão guetificados, eles estão eventualmente sob ameaça, eles não podem transitar livremente, o trabalho que tem disponível para eles são os piores trabalhos, e tem uma realidade dos judeus nos territórios ocupados. Aí a gente está falando de direitos ainda mais básicos, que é o direito de ser reconhecido enquanto um ser detentor de direitos, de ir e vir, por exemplo, de votar, de participar. Então, essas duas realidades. E aí, por fim, quero te passar já para a gente fazer considerações finais, eu acho que para os judeus, nós judeus, no Brasil e em diáspora, a nossa responsabilidade não é a de defender a pior face de Israel. Nós não temos responsabilidade nenhuma com bombardeios, com massacre. Você citou a nota do PSOL, eu sou do PSOL. Eu fico envergonhado quando vem camaradas judeus nossos, Maurício, e falam assim, não, mas o PSOL não podia ter condenado o bombardeio em Gaza. Ele não podia ter escolhido as palavras assim, assadas.
Nós não temos responsabilidade com isso. Não é porque nós somos judeus que nós estamos ligados às ações daquele governo. Não estamos. Eu não concordo. Eu sei que você também não concorda, muitos de nós não concordam. E a gente tem que parar de estar sempre na defensiva quando vem uma crítica com relação a isso. Quando a PM é criticada por fazer chacinas, como fez essa semana no Complexo do Alemão, eu não sinto a minha identidade brasileira ameaçada por isso. Eu sou brasileiro e partilho das críticas a essas operações. Então, enquanto judeu, eu não sou cidadão israelense, mas se fosse, eu certamente estaria vinculado à parcela daquela sociedade judaica que é contra as chacinas. Então, a gente tem que parar com essa passação de pano, a gente tem que tomar claramente o nosso lado. Nós somos judeus favoráveis aos direitos humanos, nós somos contra a ocupação, a ditadura militar nos territórios da Palestina, as violações de direitos humanos, não importa. A gente não tem que negociar sobre isso. Nós não somos responsáveis, coautores, não estamos na defensiva, não tenho responsabilidade de defender Israel de nenhum massacre. Então, Maurício, com isso eu acho que já fiz as minhas considerações finais. Quero que você agora diga aí o que você acha a respeito disso, encaminhe, deu o seu tchau, a sua palavra final, para a gente encerrar nossa live. Muito obrigado pela sua participação e por ter me escutado falar pra caralho. A gente inverteu hoje, geralmente eu que falo muito, né? Enfim, o meu viu? A gente inverteu hoje, geralmente eu que falo muito, né? Mas é porque o que eu me propus a falar é algo mais prático aqui, né? Da nossa realidade, mais direto. Cara, isso que você falou agora eu perdi as palavras exatas, mas entra muito na democracia racial, da distinção, entra muito naquela questão de primeira e segunda classe, né? Então, isso realmente é notório. Eu fiz algumas observações aqui sobre o que você falou, sobre o bloqueio, sobre essas ações segregacionais, né? A Michelle Alexander, naquele livro sobre a nova segregação, ela defende a tese de que a segregação racial nos Estados Unidos ela continuou, só que com novas formas. Nesse sentido também, o Dominique Lossut, que é um dos caras que eu mais utilizo, né, é um leninista, né, ainda que eu tenha críticas a ele, mas ele vai trabalhar também que as práticas elas são atualizadas. Então a gente não precisa mais dos campos de concentração da década de 30. A gente pode fazer isso de outra forma. A gente estabelece embargos a todo um país, como Cuba, como a Venezuela, né? E aí um outro ponto que eu queria falar é sobre o que você falou de terrorismo, que é exatamente isso. Ninguém nasce terrorista. E aí eu queria ser um pouco mais radical nessa crítica, que também a gente identifica que quando que é terrorismo, né? Porque os Estados Unidos, esse mês mesmo, no início do mês, eles contrataram uma empresa privada de mercenários para sequestrar o presidente da Venezuela, né? Os pescadores, né, conseguiram render, mas enfim, isso nem apareceu na mídia, né? Mas isso não é considerado terrorismo, né? Então a gente tem várias práticas de terrorismo de Estado, né? Israel pratica terrorismo de Estado, assim como os Estados Unidos pratica terrorismo de Estado. Essa é a verdade. E como você falou, eu sou brasileiro, eu sou judeu, e eu não tenho problema nenhum em criticar Israel. Assim como não tenho problema nenhum em criticar o Brasil. A gente critica o Brasil toda hora. Como você falou muito bem, a gente mete um malho aqui. Por que eu não posso meter um malho lá? Por que chamar Israel de um Estado terrorista é algo assim tão danoso? Não é. A gente precisa compreender que Israel é um Estado como qualquer outro. Porque na hora que essa galera de direita ou até de esquerda, com muitas aspas, vai falar, por exemplo, da Venezuela, eles estão falando, eles não estão nesse lugar de fala aí de que só o venezuelano pode falar, de que só o bolivariano pode falar, né? Enfim, então essa é uma questão. Israel é um Estado, assim como Estados Unidos e Venezuela, que está inserido nesse sistema anárquico, né, político aí no mundo e pratica esse terrorismo de Estado. Para encerrar, eu queria, enfim, Rodrigo, primeiro agradecer, né, sua participação. A gente pedir desculpas para todos, como é que eu posso dizer, a gente planejou isso hoje,
Hoje mesmo a gente teve essa ideia, eu acho que era 5h30, 6 horas, e é algo que a gente vai querer repetir, né? A gente tem uma certeza que a gente vai querer botar uma mediação, uma terceira pessoa, mas como a gente decidiu em cima da hora, não deu, a gente teve outros problemas com o som e tal, não sei se a gente vai continuar com esse problema, mas isso a gente conseguiu dar um jeito, né? E queria pedir também pro pessoal que puder curtir tanto a página do Rodrigo, Vai para Cuba, quanto a minha página e do Matheus, Arte 220. É só com a ajuda de vocês que a gente pode, de certa forma, fazer algum trabalho de agitação política, de informação contra a hegemônica, contra esse modelo de democracia liberal. Eu sou totalmente contra, né? Enfim, mas eu não vou para Cuba porque eu sou brasileiro, e quando estava o PT aí, a Dilma aí, que, pô, estão longe de serem socialistas, ninguém saiu do Brasil, né? Por causa disso, ficaram no Brasil, fizeram questão de tirar para depois mandar a gente sair. Então, eu estou no Brasil e eu vou estar aqui no Brasil e não vou deixar de falar contra Israel, contra os Estados Unidos, enfim, se quando merecerem, eles vão merecer durante muito tempo. Curtam aí nossa página, a gente vai fazer outras, a gente vai com certeza voltar a alguma coisa desse tema. Eu já tinha falado com o Rodrigo, provavelmente a gente vai falar sobre América Latina, Venezuela, a gente vai falar sobre esse atentado recente e outros atentados. A gente vai falar também sobre, eu até queria sugerir o Rodrigo falar sobre a questão de LGBT e luta de classes. Então a gente tem vários temas aí. Novamente, desculpa e muito obrigado pela audiência. Curtam aí as nossas postagens, nossas páginas. Show. Valeu. Valeu, Maurício. Muito obrigado. Então é isso. Até a próxima. Valeu.